Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Likulam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom a todos. Estamos mais em um Shabbat para estudarmos a porção semanal, a Parashá da semana. E a Parashá dessa semana é a Parashá Ki Tavor. Parashá Ki Tavor, que vem logo depois da Parashá Ki Titze, Ki Titze, que é quando saíres. Ki Titze é quando saíres, foi a Parashá que estudamos na semana passada. Essa semana nós vamos estudar, hoje no caso, nós vamos estudar a Parashá Ki Tavor. O que quer dizer Ki Tavor? A Parashá, porção da leitura da Torá desta semana, é chamada de Ki Tavor. Quando tu vieres, ou quando tu entrares, mais apropriado, quando tu entrares. Em nossa última porção tratamos de muitas mitzvot, entre elas casamentos, divórcios, tzitzit, lashon hara, crueldade com animais, etc. Nesta semana nós vamos, de acordo com o relato de Moshe, Moshe concluirá as últimas mitzvot ordenadas por Hashem, e admoestará o povo para seguir o caminho da Torá, lhes ensinando e a discernir o bem que lhes cabe. Então vamos ver como é que isso acontece. Ele vai trazer várias admoestações, que são aquelas bênçãos e aquelas maldições que estão lá no Deuteronômio 28. Nós vamos passar por elas. Vamos ter assim bastante curiosidade aqui nesta Parashá, porque ela puxa para, digamos, vários ensinamentos de Yeshua. Alguns dizem que Yeshua não ensinou a Torá, pelo contrário, Yeshua ensinou a Torá. Quem ensina a não cumprir a Torá é o ídolo romano chamado Jesus Cristo, porque pela boca dos seus seguidores a Torá está velha, não serve mais. A Torá só serve para pedir dinheiro. Para pedir dinheiro eles vão buscar texto lá. Quando eles querem enricar, aí eles vão buscar texto lá na Torá. Quando é para cumprir mandamento, quando é para ser povo do Eterno, então eles rejeitam a Torá, porque de fato eles não são o povo do Eterno. O povo do Eterno, como nós lemos, é o povo que cumpre os mandamentos, como Yeshua disse, se me seguires, se cumprir os meus mandamentos, serás povo do Eterno. Então a Parashá, ela começa em Devarim, que é a continuação, Devarim, que é Deuteronômio, a partir do 26:1. 26:1, nós vamos até o 29:8. Acho que é isso, 29:8. Durante a Parashá eu confirmo. Então, vamos começar a leitura da Parashá. É bom lembrar, pessoal, que as minhas Parashás, elas estão uma semana antecipada que a das outras que o pessoal publica aí. Por quê? Porque eu não, mas creio que foi assim algo que aconteceu que nos fez bem. Eu não vou mentir aqui e dizer que não, eu deixei a Parashá para o final. Não, realmente eu passei por cima de uma Parashá. Não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Achei bom porque não demonstra que eu esteja copiando algo de alguém. Isso é bom, é uma prova
Eu estou postando as paraxás uma semana antes do que as outras pessoas que postam aí, de que as sinagogas publicam. Que a paraxá, então qual foi a paraxá que eu esqueci? A paraxá que eu esqueci foi a de Noa. Ela é muito importante. Ela é muito, mas muito importante mesmo. E assim, ela vai ficar por último. Eu vou deixar ela por último, ou pela penúltima, né, porque a última ela é para fechar, né, então eu acho que eu vou deixar ela pela penúltima, porque ela traz muito conhecimento. E depois que a gente estudou tudo isso, quando eu trazer a de Noa, aí você vai ter uma visão, né, bem melhor de tudo isso que nós aprendemos. Ah, a luz vai acender. Então aguarda aí, a paraxá de Noa, Noé no caso, né? Ela é muito boa. Como essa daqui também, todas elas são. A Torá, ela é perfeita. Ela faz do tolo um sábio. Quem não estuda a Torá é tolo, né? Começamos em Deuteronômio 26, a partir do 1. E será que quando entrares, está aí o nome da paraxá, quando entrares, né? Ou quando vieres, né? Quando entrares na terra de que Adonai teu Elohim te der por herança, e a possuíres, e nela habitares. Então tomarás as primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá Adonai teu Elohim, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Adonai teu Elohim, para ali fazer habitar o seu nome. Note que o que eles chamam de templo, né, templo de Salomão, e o templo que Herodes construiu, foi o segundo Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash foi Salomão quem construiu, e o segundo foi Herodes. A Torá era bem clara, né? As escrituras eram bem claras. O Eterno ele não habitava nesse lugar. Esse lugar simplesmente, né, esse monumento, esse templo, simplesmente levava ou carregava o nome de Adonai, né, que foi ocultado pelo próprio Adonai, depois da derrubada do primeiro templo, depois do exílio babilônico. Irás ao Corém que houver naqueles dias, e dirás: hoje declaro perante Adonai, teu Elohim, que entrei na terra que Adonai jurou a nossos pais dar-nos. E o Corém tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Adonai teu Elohim. Então testificarás perante Adonai teu Elohim e dirás: meu, prestes a perecer, foi meu pai e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande e poderosa. Veja que ele vai trazer frutos, né? A maçã, frutos. E o Corém, o sacerdote, vai colocar no altar e queimar. A maçã, o dízimo, vai queimar o dízimo. Quando você dizima aí no seu templo, né, você faz parte, se você é cristão, que você dá o seu dízimo, você já viu alguma vez o seu líder religioso, pastor, padre, sei lá o quê, pegar 10% de tudo que ele arrecadou e queimar? Se ele está cobrando dízimo, e dízimo é uma ordenança do Velho Testamento, está lá no Velho Testamento, nós não encontramos, né, textos para respaldar a maçã, o dízimo, no Novo Testamento. Não existe. No Novo Testamento é assim, está lá em Atos. E eles vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos talmidim, dos discípulos.
Discípulos de Yeshua, não discípulos de Paulo, ou discípulos de Pedro, de Shaul ou Kefa, ou de Tiago, discípulos de Yeshua. Tanto que Paulo diz, por acaso fui eu que morri pendurado no madeiro, para vocês querer ser meus discípulos? Não, vocês têm que se espelhar em Yeshua, não em mim. Eu sou falho. É o que Paulo diz. Mas a idolatria do povão, no gado incauto, ela é muito pregnada nas veias. Então é difícil o gado entender isso. Que não se deve adorar nem estátua, nem pessoas. E sim, o eterno Elohim. Nem a Yeshua, porque Yeshua não pediu adoração para ele. Yeshua foi um profeta. Nem a ele deve ser adorado. Só o Pai, ele mesmo pediu isso. A adoração só ao Pai, porque se ele pedisse adoração para ele, ele tinha pecado. Então você já viu, né, algum líder queimar os 10%, né, já que essa ordenança dos 10% está lá no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos o seguinte: eles traziam o que vendiam das suas propriedades. Você não precisava pagar tudo o que vendeu, você só precisava ser verdadeiro, coisa que Ananias e Safira não foram. Você não precisava dar tudo, dar de bom coração. Mas por que eles davam? Porque existia necessitados, como hoje ainda existe. Então eles traziam o que vendiam, o dinheiro das propriedades que eles vendiam, e depositavam aos pés dos discípulos, dos anciões, daqueles que estiveram com Yeshua, os 12. E os discípulos, por sua vez, repartia segundo a necessidade de cada um. Se alguém tinha, vou dar um exemplo, se alguém tinha 10 filhos, comprava-se 10 fardos de trigo e dava para ele. Se alguém tinha 2 filhos, comprava-se 2 fardos de trigo e dava para ele. E os discípulos, que a Igreja Católica chama de apóstolos, né, os Sheliá, né, os enviados, Shalia, não ficavam com nada. Está lá o texto, Atos 2, lê. Né? Repartia segundo a necessidade de cada um. Nenhum deles juntou tesouro, né? Não tinha carrão, não tinha carro blindado, né? Mas nenhum deles comprou propriedade com esse dinheiro, nenhum deles compraram um camelo para andar em cima, dando chau, né? Como os líderes aí andam de carrão importado dando chau. O cara grita lá de dentro do ônibus: Pai do Senhor, pastor! Aí o pastor está no importado, só levanta a mão assim, porque o vidro está fechado no ar-condicionado. Não foi isso que Yeshua ensinou. Jesus Cristo ensina isso, mas Yeshua não. Então você vê aqui que eles queimavam a Macé, o dízimo, coisa que o líder religioso não faz. Já que ele usa o Velho Testamento para cobrar dízimo, ele podia pelo menos ir ao pé da letra, né? 10% de tudo ele deveria queimar. Então testificarás perante Adonai teu Elohim e dirás, esse eu já li, né? Vamos para o 6. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos a Adonai Elohim de nossos pais, e Adonai ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Moshe está aqui dizendo o que é que eles iriam falar quando entregasse a Macé. Eles iam ter que lembrar disso aqui, né, que é o primeiro mandamento que Yeshua ensina. Que quando perguntaram a Yeshua, qual é o primeiro mandamento, estavam testando Yeshua, para saber se Yeshua reverenciava o Todo-Poderoso como o único Elohim. E ele recitou o Shema. Só que a Igreja Católica tirou o Shema do primeiro mandamento. Né? Colocou só: não adorarás outros deuses além de mim, outros deuses, né? Outros Elohims. Né? Mas o primeiro mandamento começa lá em cima. Ouve, ó Israel, né?
Adonai teu Elohim, aquele que te tirou da terra do Mitzraim, que te tirou da terra do Egito. Esse é o primeiro mandamento. Não farás, né, não adorarás outros Elohims além de mim. Aí o segundo mandamento, né, que ele disse os dois maiores, se você cumprir esses dois, você cumpre todos os outros, né, que é em relação ao próximo. Um está na primeira tábua e o outro está na segunda tábua. O primeiro de cada tábua. Verso 8. E Adonai nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Adonai, me destes. Então as porás perante Adonai teu Elohim, e te inclinarás perante teu Elohim, e te alegrarás por todo o bem que Adonai teu Elohim te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Não era para construir templo, né? Era para matar fome. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Tudo bem, hoje não tem levita, né? Mas o mandamento continua, que é ajudar o necessitado. Yeshua ensinou isso. Yeshua ensinou isso. Não tem mais levita. Todos têm que trabalhar agora. Os levitas não trabalhavam, não tinha porção de terra. Existia um gado, né? naquele pequeno espaço da casa deles, criavam as ovelhas, né? Conseguiam de doações que ganhavam. Mas hoje não tem mais os levitas para recolher os dízimos. Se não tem mais os levitas para recolher dízimo, então cabe a você distribuir os 10% ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Mas o estrangeiro não é aquele estrangeiro que vem assistir a Copa do Mundo, não. Não é o estrangeiro que vem assistir um show de rock, sei lá o quê. Não. Não é o estrangeiro que vem ganhar o dinheiro aqui. Não. É o estrangeiro necessitado. É aquele que fugiu do seu país por perseguição, que está aqui exilado. O órfão, que não tem a quem recorrer, não tem ninguém que o ajude, e a viúva. Tudo bem, as viúvas hoje, né, elas têm uma aposentadoria, né? O mundo melhorou nisso, né? A maioria são aposentadas, mas isso não quer dizer que elas deem o dízimo, não. Se elas não precisam receber, não dão. Mas tem viúva aí que está precisando. Então a viúva aqui, ela recebeu o dízimo. As de hoje, elas pagam o dízimo, porque pagam um sistema religioso. Então o sistema religioso, essas denominações que estão aí, não cumprem a palavra do Eterno da maneira que tem que cumprir. Elas servem apenas para tirar o dinheiro do pobre e da viúva, como na época de Yeshua ele denunciou os sacerdotes. Vocês fazem orações prolongadas nas casas das viúvas para comerem o que ela tem. Imagina, né? Coitadinhas. E dirás perante Adonai teu Elohim, tirei da minha casa as coisas consagradas e a dei também ao levita, e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz de Adonai meu Elohim, conforme a tudo o que me ordenastes tenho feito. Ele está falando aqui sobre as crenças que eles iam enfrentar quando chegassem em Canaã, né? Hoje nós ainda vemos algumas crenças, principalmente na Índia, mortos recebendo comidas. O espiritismo também, né? O que mais faz é isso, né? Aquelas, nas encruzilhadas, né?
É tanta comida e bebida que parece mais um open bar. Né? Encruzilhada por aí que você olha assim, que se o cara for cachaceiro, ele não resiste. Ele vai beber tudo. Né? E aí a Torá está aqui dizendo que não faça comida para mortos. Né? Nem dê coisas imundas. Ou seja, digamos, o cara é traficante, o cara tem uma vida que o dinheiro dele não é lícito, ele ganha vida, né, ilicitamente, uma prostituta no caso, né, como eu já estou vendo aí que tem atrizes gospel, atrizes pornô gospel. Né? E aqui está dizendo que nada imundo eu dei para o Eterno. Aí o cara pega o dízimo daquilo ali e leva para a igreja. No cristianismo é assim. Leva para a igreja produto ilícito, imundo, né? Dinheiro, né, que foi ganhado de forma ilícita. Leva para o que eles chamam de templo. Deposita lá no que eles chamam de altar. Né? Que altar? Que altar, né? Altar já era. Altar de mamão. Quanto mais dinheiro vier, melhor. Então é isso que ele estava falando aqui. O que mais a gente vê são pessoas ganhando dinheiro ilicitamente, né? E porque ganham muito dinheiro, tem cargos, né, nas denominações. E aquele que ganha o dinheiro suado, honestamente, né, fica lá atrás, porque é pobre. Já vi declarações de pastores, né? Todos têm que ser colocados entre aspas, né? Com X, pastores, porque todo ele é mentiroso, porque ele se constitui um pastor quando não existe respaldo nas escrituras para esse cargo, na comunidade de Yeshua, na carrala de Yeshua. Né? Não existe. São porque querem ser, porque a Igreja Católica inventou toda essa hierarquia e o protestantismo achou legal, não vamos. A reforma é só para a gente disfarçar, mas a gente vai manter tudo. Toda a liturgia a gente vai manter da Igreja Católica. Vamos tirar só as estátuas, vamos fazer melhor. Em vez de adorar estátuas, vamos fazer o povo adorar os líderes. É assim no cristianismo protestante. Né? Todo segmento do cristianismo é assim. Então o pastor disse que qual é o problema, né, do traficante trazer o dízimo para a casa do Senhor, casa de Baal? Não tem problema nenhum. Baal, sim, mas o Eterno não. O Eterno, Elohim, o Todo-Poderoso, o Adonai, né, Tsevaô, não, ele não aceita isso não. (15) Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, Hashamai, né, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste. Por que ele está dizendo isso? Porque eu estou cumprindo os mandamentos. Então abençoa. Foi essa a promessa. Terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que manda leite e mel. Neste dia, Adonai teu Elohim te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua nefesh, ou seja, de bom grado. Se você está cumprindo os mandamentos forçadamente, pode parar, não está valendo. Você tem que amar a justiça do Eterno. Se você não ama a justiça do Eterno, é porque o seu coração ainda está lá no mundo. Hoje declaraste, ou nas religiões, hoje declaraste a Adonai que ele te será por Elohim, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. Essa geração do deserto, presta atenção no que eu vou falar, foi a geração que o Eterno mais amou, porque foi a geração que disse, nós queremos ser povo teu. Aí o Eterno disse assim, vai cumprir os mandamentos, vamos.
E eles entraram na terra e cumpriram o mandamento. Né? Ou seja, eles disseram, nós queremos ser povo teu. E para isso nós vamos cumprir os estatutos e os mandamentos e os juízos que tu nos tem ordenado. Aí o Eterno fez, ok, vocês serão meu povo e eu serei vosso Elohim. Mas hoje, querendo ser povo do Eterno sem cumprir mandamento, não é não. Pode até falar da boca para fora, que é povo de Zeus, né? Adorador de Jesus Cristo, mas do Eterno, né? Do Todo-Poderoso Adonai, Hashem, Yud-Re, Vav-Re, não, tem que cumprir mandamento. Ou pelo menos se esforçar, fazer techuvá. Né? Hoje declarastes Adonai, Moisés está passando na cara deles. Hoje declaraste Adonai que ele te será por Elohim, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, é a condição, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. Ah, eu vi Zeus, Zeus falou comigo, a conversa fiada. Só se for Zeus mesmo. O Eterno vi falando comigo. 18. E o Adonai hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como ti, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo. A mim, Kadosh, ao Yeshua, teu Elohim, como tem falado. Tem um pedacinho aqui na Peshita que está faltando, então eu vou ler na Almeida atualizada, certo? Vamos lá, Deuteronômio 26, 18. Né? E hoje Adonai declarou que vocês são o seu povo e o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que guardar todos os seus mandamentos. Está aqui na João Ferreira de Almeida, guardar todos os seus mandamentos. Espera aí, menos o sábado? Ah, não, o sábado está. Todos os seus mandamentos. Está na João Ferreira de Almeida. Então o Eterno mudou? O Eterno mudou? Ele voltou atrás no que falou e não precisa mais guardar. Você ainda vai ver. Mandar guardar o sábado. Vamos continuar. 27. E deram ordem Moshe e os anciões ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos, mitzvot, né, que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Iardém, a terra que te der, e Adonai teu Elohim, levantar-te-ás umas pedras grandes e as cairás, pintarás, e havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, instrução, para entrares na terra que te der Adonai teu Elohim, terra que emana leite e mel, como te falou Adonai teu Elohim aos teus pais. Será, pois, que, quando houveres passado o Iardém, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no monte Herbal, e as cairás, e ali edificarás um altar a Adonai teu Elohim, um altar de pedras. Não alçarás instrumentos de ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar de Adonai teu Elohim, e sobre ele oferecerás holocaustos e Adonai teu Elohim. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante Adonai teu Elohim, e te alegrarás. E naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, imprimindo-as nitidamente. Falou mais Moshe juntamente com os correntes levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Shema, ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser o povo de Adonai, teu Elohim.
Portanto, obedecerás a sua voz, a voz de Adonai teu Elohim, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Ou seja, nenhum deles foi abolido. E Moshe deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Iardém, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoares o povo Shimon e Levi, e Yehudá, e Issacar, e Yosef, e Beniamim. Ou seja, essas 3 tribos estariam no monte Gerizim para proclamar as bênçãos, ou para dizer amém quando o Corém pronunciasse as bênçãos. E estes estarão sobre o monte Erval, no caso, para amaldiçoar ou para dizer amém referente às maldições. Reuven, Gade e Axé, e Zebulun, Dan e Naftali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Adonai, obra de mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai. E todo o povo dirá: amém. Foi o caso de Reuven, né? Perdeu a primogenitura por conta disso. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Foi o que aconteceu com os filhos de Davi. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Veja só, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, dessa Torá, dessa instrução, não confirmar as instruções. Maldito será ele. Né? Tem muita gente aí no cristianismo fazendo isso. Né? Negando a Torá. Não estou praguejando ninguém aqui não, estou lendo o texto. Tá? Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz de Adonai teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Adonai teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz de Adonai teu Elohim. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. E Adonai entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Isso quer dizer que eles serão dispersos, né? Não vão ter rumo para voltar, se separarão. Adonai mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der Adonai teu Elohim. E Adonai te confirmará para si como povo santo, Hankadosh, como te tem jurado
quando guardares os mandamentos de Adonai teu Elohim e andares nos seus caminhos. Essa é a condição. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome de Adonai e terão temor de ti. Né? Ou seja, você vai chegar num lugar assim, aquele cara ali é de Adonai. Né? Mexo com ele não. Nada a ver com ungido, nada a ver. Tá? Nada a ver com cristianismo isso aqui não. Isso aqui tem a ver com honestidade. Nada a ver com religião não. É honestidade, é princípio, é cumprimento de mandamento. E o Adonai te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que Adonai jurou a teus pais te dar. E Adonai te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra, no seu campo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E Adonai te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos de Adonai teu Elohim, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros Elohais, para servi-los. Será, porém, que se não deres ouvido à voz de Adonai teu Elohim, porém, no entanto, se não derem ouvido à voz de Adonai teu Elohim, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na tua casa e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Adonai mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejais destruídos e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Adonai fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra, e a que passas a possuir. E Adonai te ferirá com a tisica, e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até os que pereças, até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. E Adonai dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Vou fazer abrir um parênteses aqui, fazer uma observação, que lá em Malaquias, os cães gulosos dizem que o devorador é gafanhoto e que chuva é dinheiro. Chuva é dinheiro e o devorador é o diabo, não é o gafanhoto, é o diabo. Chuva é dinheiro, chuva não é água, é dinheiro. E gafanhoto, devorador, não é gafanhoto, é o diabo. Então eu pergunto para esse povo aí, Adonai dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. O que é pó e poeira então? Se chuva é dinheiro, miséria. Não, realmente é miséria. Porque não vai
a planta não vai crescer, vai ser fome, pó e poeira, porque não vai ter chuva. Agora, como é que você molha a terra com dinheiro? Né? Se eu tenho dinheiro, eu vou cavar um poço. Né? (25) E Adonai te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás, e contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e será espalhado por todos os reinos da terra. Isso aconteceu, né, no exílio. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E servirá também de estrumo para a lavoura, né, para a vegetação. E Adonai te ferirá com as suas úlceras do Egito, com tumores e com a sarna e com coceira, de que não possas curar-te. E Adonai te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás no teu caminho, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Gente, Moshe está falando isso, o Eterno mandou Moshe falar isso para um povo que não ficava enfermo, que não tinha doença, que não sabia o que era ficar doente, a não ser quando aconteciam as pragas por desobediência. Era um povo que não sabia o que era doença, por conta da higiene que existia no arraial também. Adonai tinha o poder de curar as doenças, mas ele exigia higiene também, como comentamos na paraxá anterior e outras atrás. 30. Desposar-te-ás com a mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma via, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Gente, tem uma curiosidade muito importante, muito interessante, nesse texto aqui, que no final da paraxá eu vou falar para vocês. Eu vou ler ele em hebraico, e é muito interessante. Teus filhos e tuas filhas serão dados ao outro povo, e os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo o dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o seu trabalho comerás, um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. E Adonai te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Adonai te levará a ti e a teu rei que viveres posto sobre ti, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros Elohais, ao pau e à pedra. Está acontecendo hoje, né, com o povo. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos, e que o Adonai te levará, lançará muita semente no campo, e serás de pasmo por ditado e por fábula entre todos os povos, a que Adonai te levará. Lançarás muitas sementes ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Gafanhoto, tá? E tem gafanhoto, não é o diabo não. Tem Malaquias 3:10. Está falando para o sacerdote também. Plantarás vinha e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os teus termos terá oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativo.
cativeiro. Todo o teu alvoredo e o fruto da tua terra consumirá a largata. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas as maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz de Adonai teu Elohim, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não servirás ao Adonai teu Elohim com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Adonai enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porás um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Adonai levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Os babilônicos, né? Nação feroz de rostos, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Ou seja, se você não queria deixar o milho que caía no chão, que estava próximo à cerca, você esqueceu para o órfão, para o viúvo necessitado, ele ia ser dado a quem? Ao estrangeiro. E se te artear em todas as tuas portas, até que venha a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em todas as tuas terras que te tem dado Adonai teu Elohim. E comerás o fruto do teu ventre, e a carne dos teus filhos, e das tuas filhas, que te der Adonai teu Elohim, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos, que ainda lhes ficarem. Ou seja, vai haver briga entre as famílias, né? A necessidade feito rato. A necessidade por sobrevivência vai fazer um comer os outros. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de teus filhos que ele comer. Portanto, nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu coração, e contra seu filho e contra sua filha. E isto por causa de suas páreas que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas, pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, Adonai teu Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh. Então Adonai fará espantosa as tuas pragas e as tuas pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti.
Também Adonai fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Ainda tinha outras que não estavam escritas. Eles nem sabiam qual era. E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas do céu, em multidão, porquanto não destes ouvido a voz de Adonai teu Elohim, e será que assim espera aí que eu me perdi aqui. Como Adonai se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim Adonai se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E Adonai vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis aos outros Elohais, que não conhecestes, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto Adonai ali te dará coração agitado, e desfalecimento até os olhos, e desmaio da nefesh. E a tua vida, como um suspenso, estará diante de ti, e estremerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver amanhã. Pelo pasmo de teu coração, que sentirá, e pelo que verás com os teus olhos. E Adonai teu Elohim te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. 29. Estas são as palavras da aliança que Adonai ordenou a Moshe que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. E chamou Moshe a todo Israel e disse-lhes, tendes visto tudo quanto Adonai fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra? As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vos tenho dado Adonai um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu os vossos sapatos no vosso pé. Ou seja, se eles eram pequenos e ainda estão vestindo as vestes cresceram, né? E os sapatos também cresceram. Milagre incrível no deserto. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebeste, para que soubesses que eu sou Adonai, vosso Elohim. Vindo vós, pois, a este lugar, Sihon, rei de Hesbon, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja. E nós o ferimos, e tomamos a sua terra, e a damos por herança a Reuven, aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. Guardai, pois, as palavras desta aliança, e cumprirás, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Veja que a aliança são as palavras, e não o sangue. Quem tem poder é a palavra, e não o sangue. O sangue é o selo da aliança. Né? Foi derramado, é o selo, ele nos redime do pecado. Mas depois que ele nos redime do pecado, é a palavra quem tem poder, a palavra de Adonai, quem tem poder de transformar o homem.
É a Torá de Adonai, que transforma o tolo em um sábio. Terminamos o texto da Parashá, né, de Devarim. Fomos até o 29:8. Eu li até o 9, né? 29:9. Eu li até o 9. 26:1 ao 29:8. Ainda passei um a mais. Eu fui até o 29. Eu fui até o 9. Na próxima Parashá eu vou começar daqui do 9, tá? Então, o que é que os sábios, né, vamos fazer o resumo, né, da Birkat e trazer algumas curiosidades. Preparativos para a mitzvah de Bikurim, né? Bikurim são trazidos os primeiros frutos das 7 espécies pelas quais Eretz Israel é enaltecida: trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Certo? Como os Bikurim eram levados a Jerusalém, né, nós lemos, né, os viajantes recitavam, né, Shemarti Beorim Li Beit Hashem Neler. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa de Hashem, vamos à casa de Adonai. Eram os hebreus que diziam isso quando iam ao Beit Hamikdash, quando eles iam levar, né, as primícias de Bikurim, né. Aí eles diziam isso: Samarti Beorim Li Beit Hashem Neler. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa de Hashem, a casa que leva o nome de Hashem. Esses templos de hoje nenhum é não, tá? Não é a casa de Hashem, não. Eram recebidos por vários Kohanim, Leviim, tesoureiros do Beit Hamikdash, que saíam para cumprimentá-los. Ao entrar na cidade, os viajantes proclamavam Andot e Hayu Haglenu Bizharair Jerusalém. Nossos pés encontram-se em seus portões, Jerusalém. Quando a procissão entrava no pátio do Beit Hamikdash, os Leviim cantavam Aromiha Hashem Ki Dilitani. Te louvarei, Hashem, por ter me erguido. Terrilim 32. O primeiro é Terrilim, né, Salmos 122:1. O segundo salmo que eu recitei é o 22:2, né, e depois aqui o 32. A leitura da declaração do Bikuret, né, Bikurim, a voz celestial, Viduí, Maaseh, a confissão do dízimo. O judeu deve declarar, ou o hebreu, né, deveria declarar ter separado todos os Masrot, né, os dízimos, que a gente falou. O restante do livro de Devarim, né, Moshe completou agora a revisão da Torá e os ensinamentos das mitzvot. O resto da Parashot, do livro de Devarim, refere-se a fortificar e a observância da Torá. Escrever a Torá em pedras depois que atravessaram o Jordão, né, um novo pacto em Bene Israel, predições sobre o futuro e demonstrações para retornar a Hashem em tempos de angústia. Em retorno, Hashem declara que vocês também são únicos e quem é como o teu povo, ó Israel, uma nação única na terra? Está lá em Shemuel 2:7-23. Hashem é o povo de Israel, são inseparáveis. E eles recitam o Shema, né? Ouve Israel. O memorial das pedras, a entrada miraculosa de Bene Israel em Eretz Israel, em Eretz Canaã, né? A mitzvah de pronunciar bênção e maldição no monte Gerizim e Monte Erval. Daqui a pouco eu vou mostrar esses montes. As 12 menções
né? Bênção e advertências. Vamos lá, as bênçãos divinas, o sucesso em todos os empreendimentos, bem-estar dos filhos e animais, produção é abençoada, fuga dos inimigos, safra abundantes, seremos o povo sagrado de Hashem, respeitados por todas as nações, os tefilins são como uma coroa, né? Bênção extraordinária, chuva e prosperidade material, a repreensão divina. O porquê destas punições, né? O destino dos exilados se eles não cumprirem Torá, o propósito da repreensão, né? E aqui está o que eu falei lá, né? O mandamento, né? Ou seja, que traz uma curiosidade bastante importante, que as bênçãos se transformam que as maldições se transformam em bênção, né? Deixa eu ver aqui. Vamos trazer aqui, né, a foto do Monte Gerizim e o Monte Erval, né? Após essas bênçãos, né, Moshe continuou, né, bênçãos e advertências. Após estas instruções, Moshe continuou a pronunciar bênção pelo cumprimento da Torá e reprovações pela sua transgressão. Na Parashá Berrocotai, o livro de Vaikra, Hashem prometeu bênçãos para Bene Israel por cumprirem a Torá, e punições. Hashem nos livre por deixá-la. Moshe estava muito preocupado, ele temia que depois de sua morte, Bene Israel transgrediriam a Torá. Por isso ele falou tudo aquilo, né? Então, a palavra, no caso aqui, né, a palavra Itzha, ela pode significar também para você, né? Para você, no versículo acima, né? Para você. Bom, terminou aqui, né? Terminou, então eu vou trazer só o finalzinho, né? Um exemplo de bênçãos ocultas que pode ser encontrada no seguinte versículo, né, é a seguinte, né, no 28:31, que diz assim: Sorecha tavoar lenecha velo tohai mimenu hamorecha yazul milefanecha velo yashuv lach tissonecha netunot leoyevecha veem lecha moshia. Seus bois serão abatidos perante os seus olhos, e não comerás deles. Teu burro será roubado de ti, e não retornará. Seu rebanho será dado aos seus inimigos,
e não terás nenhum Salvador. Aí, quando este versículo é lido de trás para a frente, né, ele está repleto de bênçãos. Vamos ler? Moshia lecha ve'en leoyevecha. Ele ajudará você e não os seus inimigos. Yashuv lech tsonecha netunot, o seu rebanho que foi dado para outros retornará para você. O seu rebanho que foi dado para outros retornará para você. Velo milefanecha gazu ramorecha. Teu burro não será roubado de ti. Mimenu torral velo lenecha tavuar chorecha. Você comerá dele e seu boi não será abatido perante os seus olhos. Aqui nós terminamos a paraxá desta semana. Eu vou só mostrar a foto, né, do Monte Gerizim e do Monte Erval. Deixa eu entrar aqui em imagens. Pronto. Deixa eu puxar aqui para mostrar a vocês o monte hoje em Israel. Aqui, gente. Tá? Tá aqui o texto em hebraico. Deixa eu enquadrar aqui. Tá aqui o texto em hebraico. Ok. Quando Adonai, seu Elohim, os trouxer à terra em que vocês serão. Pronto, melhorou aqui, não foi? Em que vocês estão entrando a fim de tomar posse dela, coloque uma bênção sobre o monte Gerizim e uma maldição sobre o monte Erval. Monte Gerizim, quando Israel entrou, viu esses dois montes em Israel, logo depois do Yarden. Está aqui Shechem, o vale, Shechem, o vale de Shechem, né? E o monte Gerizim e o monte Erval. 6 tribos ficaram desse lado e 6 tribos ficaram desse. E os dois montes serviram de testemunhas. Os dois serviram de testemunhas, né, em relação às bênçãos e às maldições, né? Tá aqui o monte Gerizim, né, e a Jerusalém de hoje. Ali para lá é norte, para lá é sul, para cá, para baixo é norte. Para lá é leste e para cá oeste. E aí você identifica, né? Você identifica que o sul está para lá. Então eles entraram pelo norte. Por cima. Né? Eles entraram por cima. Quando eles entraram, viram isso aqui. Ok? Pronto. Vou recitar agora a Birkat Kohanim. Ficou borrado para mim agora, né? Mas a minha imagem é o que menos interessa. Vou recitar a Birkat Kohanim, né? E nós vamos terminar a paraxá de hoje, ok? Yevarechecha Adonai veishmerecha yae Adonai palavelecha vihuneka itza Adonai panavelecha veiatzelecha shalom. Um Shabbat Shalom a todos vocês. Um ótimo sábado de paz. É o meu desejo.
e uma Shavua Tov, né? Uma ótima semana que após o Shabat nós teremos. E que contemos os dias para o próximo Shabat. Okay? Elohim, Melech Neiman, Elohim é Rei Fiel. Shabat Shalom.